Olá, meus queridos e amados irmãos, mais uma vez eu estou aqui para dar continuidade à série de vídeos que eu venho gravando sobre as alianças, e nesta oportunidade eu desejo continuar, né? Eu estava um pouco parado, mas eu desejo continuar falando sobre a aliança da terra. No outro vídeo eu expliquei por que eu considero correto chamar aliança da terra e não aliança palestiniana. E um dos pontos que lá eu defendo é que a palavra Palestina é usada somente no Antigo Testamento e nunca é usada na Bíblia toda em referência a toda a terra de Israel. Sempre é apenas a uma porção da terra que pertencia ou que era ocupada inicialmente pelos filisteus. Então, um dos pontos que defendo, lá no outro vídeo eu deixei bem explicado, coloquei os meus argumentos, os meus pontos do porquê eu discordo que esta aliança deve ser chamada aliança palestiniana ou palestina, e considero correto chamar aliança da terra ou aliança da terra de Israel. Essa aliança ela se divide em algumas partes, né? E eu destaquei 7 partes, baseado em algumas obras que eu estudei aqui, né, que eu tenho lido, como a Teologia Sistemática de Lewis Sperry Chafer, também a Teologia Sistemática de Norman Geisler, ou de Norman Geisler, como queiram, também o Manual de Escatologia chamado do Paul Benware e o Manual de Escatologia do J. Dwight Pentecost. Então, esses livros e alguns outros, né, também me deram base para elencar esses pontos. Mas, basicamente, eu me alicercei na teologia sistemática de Chafer, tá bom? Uma teologia que eu indico muito boa, muito profunda, é muito vasta e você vai amar. Muito conteúdo importante e um homem profundo e espiritual. Então eu destaquei alguns pontos, eu quero apenas tratar de 3 pontos aqui neste vídeo, se eu conseguir, né? E os outros pontos nós vamos ver se nós fazemos num vídeo só. O primeiro ponto que eu quero destacar, que a aliança, como eu disse, é dividida em diversas partes. Primeira parte que eu destaquei aqui é que a nação seria arrancada da terra por sua infidelidade. Nós sabemos, dentro da Bíblia Sagrada mesmo, logo no início, capítulo 26 de Levítico, nós vamos ver que a Bíblia registra várias advertências contra Israel, de que se eles pecassem, se eles não dessem ouvido ao Senhor, se eles não dessem ouvido aos estatutos, se desviassem dos estatutos, não observassem, não guardassem, não praticassem, né? Digamos assim, que significa isso, né? Guardar e praticar. Então, a maldição viria. Então, no capítulo 26 de Levítico, nós vemos tanto a bênção em decorrência da obediência, como a maldição em decorrência da desobediência. Lá está bem claro o que aconteceria se Israel quebrasse esse estatuto, esses mandamentos que estavam na lei mosaica, e que, caso eles não observassem, né, até mesmo seriam expulsos da terra. Isso está lá em Deuteronômio 4, 25 ao 28. Nós vamos ler aqui, Levítico diz assim, ó: se andares nos meus estatutos e guardares os meus mandamentos e os fizerdes, então eu vos darei as vossas chuvas, e assim sucessivamente. Ele começa a falar de muitas bênçãos, né? A árvore do campo dará o seu fruto e tal. No versículo 8 ele diz: 5 de vós perseguirão 100, e 100 de vós perseguirão 10.000, né? E os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Até me lembrei aqui da guerra de Yom Kippur, e também a Guerra dos 6 Dias, né? Que foi, assim, uma coisa sobrenatural, uma vitória de Israel que até hoje rende comentários e documentários sobre essa vitória inacreditável da nação de Israel diante daquela cerco que fizeram a Israel, e eles, na verdade, venceram assim de forma arrasadora. Então, até o versículo 13, o capítulo 26 vai falar de bênçãos em decorrência da obediência do povo. Mas a partir do versículo 14,
ele vai falar das maldições se não derem ouvido. Ele vai dizer, mas se não me ouvides, não fizer todos esses mandamentos, e se rejeitardes os meus estatutos, e a vossa alma se enfadar dos meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos para invalidar o meu conserto, então eu vos trarei isto, porei sobre vós terror, a tísica, a febre ardente, e assim como as bênçãos em decorrência da obediência, em decorrência da desobediência, aquilo que era bênção vem de forma contrária, né? Como maldição. Né? Aquilo que seria bênção vem como maldição. A terra não vai dar mais seu fruto, não vai vir mais a chuva no tempo certo, e assim sucessivamente por decorrência da desobediência do povo. Lá no capítulo 4 de Deuteronômio, no versículo 25, ele diz: quando gerardes filhos e filhos de filhos, né, e vos envelheceis na terra e vos corromperdes e fizerdes alguma escultura semelhança de alguma coisa e fizerdes maus olhos do Senhor para o provocar a ira, hoje tomo por testemunho contra vós o céu e a terra, que certamente perecereis depressa da terra, a qual passa o Jordão, a qual, passado o Jordão e despossuir, não prolongarei os vossos dias nela, antes sereis de todo destruídos. E o Senhor vos espalhará entre vós, entre os povos, perdoe, e o Senhor vos espalhará entre os povos, e ficarei poucos em número entre as gentes às quais o Senhor vos conduzirá, e ali servirei a Deus que são obras de mão de homens, madeira, pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. Então, aqui está algumas advertências que Israel deveria se ater, se apegar. Mas nós sabemos que Israel sempre foi um povo de dura cerviz. E Israel logo se desviou da presença do Senhor, logo que entrou na terra. Nós vemos isso no livro de Juízes, né? Que o povo fazia o que era mal aos olhos do Senhor, ou vivia de acordo com aquilo que era que eles consideravam reto, e se desviavam dos mandamentos do Senhor, dos estatutos do Senhor, da palavra de Deus, né? Em nosso contexto atual. E então sempre uma nação vinha e fazia cativa aquela terra, ocupava aquela terra, fazia com que Israel fosse humilhado, virasse cauda e não cabeça. Isso foi com os filisteus e várias outras nações que subjugaram Israel, humilharam Israel por causa do seu pecado. Então, por causa disso, a nação foi arrancada da terra várias vezes, né? O Sperry Chafer, o Chafer, ele na sua teologia sistemática defende a primeira que houve, ele defende que houve 3 desocupações da terra. A primeira desocupação está em Gênesis 15, 13, 14 e 16, que é quando Deus fala a Abrão, ainda era Abrão, que aquele povo, ou seja, os seus filhos, a nação que viria de Abrão, serviria a uma nação estrangeira, seria peregrina numa terra que não seria deles, que nós sabemos hoje que era o Egito, e que eles serviriam 400 anos, aquele povo. E a 4ª geração é que voltaria para a terra, ou seja, a terra que Abraão tinha peregrinado. E 430 anos se cumpre a promessa através de Moisés. Deus tira o povo de Israel, vai levando pelo deserto, e então eles adentram, passando o Jordão, a terra que mana leite e mel, a terra que Abraão tinha peregrinado, e Deus divide entre aquela nação e dá a Israel aquela terra, né? Essa é a primeira desocupação. A segunda, nós vemos, entre Samaria caiu em 722, né? E Judá caiu em 605, 609, se não me engano, 3 ou 4 levas que houve, né, da Babilônia, 609, 605, 586, e acho que teve outra leva que a Babilônia fez. Mas certo é que Judá caiu, né? Um século depois que Israel caiu, quando o reino se dividiu, né, em reino do norte e reino do sul. Quando Israel caiu, um século depois, Judá caiu sobre Babilônia. E
a última dispersão, a última desocupação aconteceu e começou a acontecer no ano 70, já na nossa época, depois de Cristo. No ano 70, nós conhecemos um pouco, né, nós sabemos da história do cerco de Tito sobre Jerusalém, e o povo foi disperso e continuou sendo disperso ao longo do tempo, e certo é que Israel acabou deixando de ser uma nação, de ser um povo, ou de ter uma terra. De ser um povo no sentido de ter uma terra, né? Então, em 1948, houve, então, né, uma votação, e Israel ganhou o direito de voltar à terra. Participação essencial de um brasileiro foi o voto de Minerva, né? Eu acho que foi o voto de Minerva, se eu não estou enganado. E eles tiveram o direito de voltar para a terra. Só que a terra está ocupada por muçulmanos, né? Tanto é que parte da onde deveria ser construído o templo está a Mesquita de Omar, e há uma grande discussão sobre esse espaço, e há muitas brigas, muitas intrigas sobre eles. E Israel não ocupa mais a terra de acordo com a promessa, né? De acordo com a promessa. E então foram 3 desocupações. A terceira desocupação foi essa. Houve também, das 3 desocupações, irmãos, nós vamos citar Jeremias 25, 11 e 12, Deuteronômio 28, 63 ao 68 e Deuteronômio 30, do 1 ao 3. Deus diz para o povo que vai tirar eles da terra, vai levar eles cativos para uma terra distante. Mas mesmo assim o povo parece que não acreditou, né? Houve 3 desocupações, estas desocupações foram cumpridas, certo? E há também 3 restaurações, assim como houve 3 desocupações, é certo, né? Logicamente, segue-se que há 3 restauração. Dessas 3 restauração, 2 apenas foram cumpridas e uma ainda está para ser plenamente cumprida, porque Israel já começou a voltar para a sua terra desde 1948, Israel vai voltando aos poucos, mas nós sabemos que Israel está longe de ser quem era, longe, bem longe mesmo. Aos poucos Israel está retornando, apesar de ser uma nação nuclear, uma nação, né, poderosa, nuclearmente falando, militarmente falando, né, muito bem posta, muito respeitada pelas outras nações por ser uma nação temida, por ser poderosa militarmente, mas está longe do que Israel realmente era e do que ele realmente é para ocupar, certo? E dessas 3 restaurações que deve acontecer, 2 já foram cumpridas, né? A primeira foi quando Israel entrou na terra de Canaã, né? Quando eles herdaram a terra de Canaã, e lá com Josué. E a segunda foi quando eles voltaram do cativeiro babilônico, na época de Dário, né? E acho que do rei Artaxerxes, né? Artaxerxes, lá de Neemias e Esdras, você leu lá o livro de Neemias e Esdras, vocês vão ver a segunda volta de Israel à sua terra. E a terceira ainda está para ser cumprida no futuro, que é justamente o período do reino de Deus, ou o período do reino milenar de Cristo sobre a terra. Israel será restaurado novamente à terra, e a promessa, a aliança da terra será então totalmente cumprida. O segundo ponto, segunda parte, né, é que fala sobre o arrependimento futuro de Israel. O arrependimento futuro de Israel. Lá em Deuteronômio 28, vamos lá para Deuteronômio 28, 63. 28, 63, eu já citei aqui, diz o seguinte: E será que assim como o Senhor se deleitava em vós, em fazer-vos bem e multiplicar-vos, assim o Senhor se deleitará em destruir-vos e consumir-vos, e desarraigados sereis da terra, a qual tu passas a possuir. E o Senhor vos espalhará entre todos os povos, desde uma extremidade da terra até outra extremidade da terra, e ali servirás a outros deuses que não conheceste nem tu,
nem teus pais. No versículo 67, vamos adiantar um pouquinho, vai dizer assim: pela manhã dirás, quem me dera ver a noite, e à tarde dirás, quem me dera ver a manhã. Isso pelo pasmo do teu coração, porque pasmará, e pelo que verás com os teus olhos. E o Senhor te fará voltar ao Egito em navios, pelo caminho de que te tenho dito. Nunca jamais o verás. E ali sereis vendidos por servos e por servas aos vossos inimigos, mas não haverá quem vos compre. Esses versículos retratam, né? Retratam os sofrimentos de Israel, as dispersões de Israel, o espalhamento de Israel. Agora nós vamos para Deuteronômio, capítulo 30, versículos do 1 ao 3, que diz: E será que sobrevindo-te todas estas coisas, né, as coisas que ele vem falando nos capítulos anteriores, digamos assim, né, no capítulo 29 e 28, mais precisamente, contexto anterior, sobrevindo-te estas coisas, a bênção ou a maldição que tenho posto diante de ti, te recordares delas entre todas as nações para onde te lançar o Senhor teu Deus, e te converteres ao Senhor teu Deus e deres ouvidos à sua voz, conforme tudo que eu te ordeno hoje, tu e teus filhos, com todo o teu coração e com toda a tua alma. Então o Senhor teu Deus te fará voltar do cativeiro e se apiedará de ti e tornará a juntar-te dentre todas as nações entre as quais te espalhou o Senhor teu Deus. Né? Então, o povo que estava em sofrimento, Isaías 61, né? Isaías 61, o povo que estava em sofrimento na terra, estava cativo na terra, que choravam em vez de rir, né? Que se lamentavam em vez de se divertir, voltará a ter o prazer de ter a felicidade de viver na terra. Os versículos 2 e 3 de Isaías 61 diz, Isaías 61, 2 e 3, diz assim: a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestidos de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Então, o povo que estava sendo caudo agora voltará a ser cabeça. E em vez da tristeza, alegria. Né? Em vez de cinzas, ornamentos. Né? Em vez de tristeza, gozo. Então, o povo que estava atribulado voltará a ter alegria quando ele retornar para a sua terra. Porque a alegria de Israel, o amor de Israel, é pela sua terra. O terceiro ponto que eu quero destacar aqui, por último, é o retorno do Messias. Né? A posse da terra, ela está relacionada à vinda de Cristo. Nós vemos isso lá em Mateus 24, 30 e 31, quando ele termina a falar sobre a grande tribulação, ele fala nos versículos 30 e 31 o seguinte: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um rijo clamor de trombetas, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidades dos céus. Então, quando Jesus vier, na parousia, na segunda vinda, que é pós-tribulacional, né? Nessa parousia que é pós-tribulacional, a minha perspectiva é pré-tribulacional, mas é uma vinda em duas fases, o arrebatamento, a grande tribulação, e a parousia no final da grande tribulação, que então se inaugurará, se instaurará o milênio, que é o período que Jesus vai cumprir definitivamente a aliança da terra de Israel. Até hoje, a aliança da terra de Israel, ela não foi cumprida de acordo com aquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras. Eu responderei algumas críticas, né? Vou, num vídeo posterior, responder algumas críticas
que dizem que não, já foram cumpridos, e citam versículos, e eu vou usar estes versículos e explicar estes versículos dentro do contexto e provar e mostrar para você que, na verdade, dentro dos parâmetros que era para ser cumprido, a aliança ainda não foi cumprida. Atos capítulo 15, versículo 16. Atos capítulo 15, 16, diz o seguinte, 16 ao 18. Depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, ou o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor que faz todas estas coisas, que são conhecidas desde toda a eternidade. O tabernáculo que tem que ser restaurado aqui é o tabernáculo de Davi, certo? Cristo está à direita de Deus. A Bíblia em nenhum versículo vai dizer que o trono sobre o qual Jesus está sentado é o trono de Davi. Você não vai ver nenhuma referência bíblica dizendo que é o trono de Davi. Aqueles que dizem que é o trono de Davi conjecturam, não usam versículos que dizem realmente, literalmente, sem sombra de dúvida, é o trono de Davi. Não é o trono de Davi. Deus, Jesus está sentado à direita de Deus, e ele pode, né, assim como Davi, né, que foi ungido rei, quando foi ungido rei, ele não assumiu logo o trono, na verdade ele voltou para pastorear as ovelhas, e só muito tempo depois é que ele assumiu o trono, assim Jesus. Jesus veio, o reino é presente no sentido de que o rei já é presente. O rei já é presente, os súditos do reino que somos nós é presente. Então o reino é presente nesse sentido. Não que o reino seja presente literalmente em todos os aspectos. Não, ele ainda está para ser inaugurado. O trono que Jesus ocupa agora à direita do Pai não é o trono de Davi. E isso nós vamos falar mais na frente, né? Não vou entrar em muitas questões aqui. Então, citei Mateus capítulo 24, 30, 31. Então, ao retorno do Messias, ele está relacionado à posse da terra de Israel. E o próprio Senhor Jesus é quem vai colocar Israel na terra. E esse Israel que irá para a terra será o remanescente. Lá em Zacarias capítulo 13, diz que 2/3 do povo morrerá e somente 1/3 será purificado e passará a herdar todas as promessas feitas na aliança. Portanto, são esses 3 pontos que eu queria destacar nesta oportunidade e quero agradecer a sua paciência, pedindo que você curta o vídeo, compartilhe, comente se gostou, se não gostou, do que discorda. Se você quiser dar alguma ideia para a gente, então está aí para você nos ajudar. Deus abençoe a sua vida, era isso que eu tenho para hoje. Na outra oportunidade, vou continuar falando dos outros pontos.